Agora, milhares de peregrinos judeus vão a Jerusalém para a festa de Pentecostes. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Acho que devíamos orar juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo. Ele está conosco. Família Pentecoste, já saúda a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Esta paz que está em mim transcenda para todos vocês. Estão todos bem, amados e amadas do canal? Estão todos na santa paz? Já louvo a Deus pelo dom da tua vida. Já agradeço a Deus pelo dom da tua vida. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele é bom. Infinita é a misericórdia dEle. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que eu tenho esta força de agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Porque eu recebo dos céus essa graça de estar viva, de respirar, de estar saudável, de poder andar, enxergar, ouvir, pensar, sentir. Tudo é graça, não é merecimento. Tudo é graça. Nós não merecemos nada, mas o Senhor é misericordioso, Ele derrama sobre nós estas graças. Por isso que vocês têm que agradecer. Amém? Amados, hoje vou abordar um assunto de muita relevância. Como saber se blasfemei contra o Espírito Santo? Alguma vez você já se perguntou? Já fez essa pergunta? Já se auto-perguntou se já blasfemou contra o Espírito? Como saber? Realmente muitas pessoas, elas se perguntam, será que blasfemei contra o Espírito Santo? Porque temem. Porque é um pecado, olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Então, seja esse pecado por pensamento, por atitudes, por palavras, é um pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, vamos lembrar que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato de descuido ou ignorância, mas é algo com consciência, deliberado e perverso.
Ou seja, quando a gente blasfema contra o Espírito Santo, a gente não sente arrependimento nenhum. Por isso que é um ato consciente, deliberado e perverso. Porque a pessoa que peca contra o Espírito, ela não sente arrependimento. Ela não tem vontade de se arrepender, sabendo que blasfemou, mas não quer nem saber. Veja como o coração desta criatura está duro. Porque a pessoa que peca não sente arrependimento. Então, se você tem medo e acha que pecou e tem medo, é um grande sinal de que você não pecou contra o Espírito Santo, porque quem peca não se arrepende. Então, qual é o perigo? Qual é o perigo verdadeiro? É rejeitar o Espírito Santo. É quando você se opõe ao Espírito Santo de Deus. Qual é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Ele nos recorda do pecado. E quando a gente rejeita, quando a gente não se arrepende, isto é um insulto contra Deus. Isto também é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você rejeita os dons, quando você rejeita as inspirações, os impulsos, quando você rejeita literalmente ao Espírito, isto é blasfêmia contra Deus. Então, amados, Deus nos deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, foi o único Filho que ele nos deu. E a gente ainda blasfema contra o Espírito Santo. É um insulto que não tem perdão. Deus não perdoa quem insulta o Espírito Santo. Então, lá em Mateus 12, 24, vai falar daquela passagem que os fariseus falam, que o Senhor expulsa, né, o demônio de um homem, e logo os fariseus vai dizer que ele expulsa pelo dedo de Beelzebu. Ele atribui aquela obra do Espírito Santo, porque Jesus Cristo, todos os milagres, todas as obras, todos os prodígios, teve inspiração do Espírito Santo. Então, os fariseus atribuem aquela obra, que o Senhor expulsa o demônio, eles atribuem literalmente a Beelzebu, que é o demônio. Então, eles pecaram contra o Espírito Santo, porque aquela obra que Jesus Cristo realizou foi pelo Espírito Santo. Então, Jesus vai dizer, na palavra que está em Mateus 12, 31, 32, o Senhor vai dizer: por isto vos digo que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados, mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, este não tem perdão. Então, veja, em várias passagens na Bíblia, nós podemos observar que o Espírito Santo é ele que realiza, é o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que impulsiona. Por isso que qualquer blasfêmia contra ele é um insulto contra a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus. Então, em Lucas 1, do versículo 30 ao 35, narra a boa nova que o anjo Gabriel traz para Maria, que ela conceberia o Filho de Deus, e ela iria ter o Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. E ela logo faz uma pergunta. Na narrativa, ela pergunta a Gabriel: como isso será possível? Porque eu não conheço o homem. Gabriel responde: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e a força do Espírito, a força do Altíssimo, te envolverá. E logo ela conceberia o Filho de Deus, Jesus. Então, em outras passagens, lá em Mateus 3, 16, 17, fala sobre o batismo do Senhor Jesus, quando ele vai até João Batista e pede para ser batizado, para que se cumpra a vontade e a palavra de Deus. E logo o céu se abre e desce em forma de pomba o Espírito Santo de Deus, e aquela voz com autoridade vai dizer: este é o meu Filho amado, a quem ponho a minha afeição. Para que a gente possa perceber. Lá em Atos 1:8 também vai falar do Espírito: e descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e nos confins do mundo. Para que vocês possam entender a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos impulsiona, é ele que nos recorda do pecado, é ele que nos faz com que a gente se arrependa, que a gente se converta. Então, quando a gente rejeita isso do Espírito Santo, a gente está insultando a Deus. E logo a gente não tem perdão. Este pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então,
você se auto-pergunta, será que blasfemei contra o Espírito Santo? Se você tem esse medo, saiba que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque quem peca contra o Espírito Santo não se arrepende, não teme, não quer sair do pecado, não quer que o Espírito Santo recorde nada, literalmente se opõe, literalmente rejeita a ação e a função do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? É nos recordar do pecado. Qual é a função do Espírito Santo? É trazer para nós arrependimento, conversão, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quando a gente rejeita isso, a gente está blasfemando contra o Espírito e logo não tem perdão. Logo a gente perde a vida eterna, espiritualmente falando. Então, se vocês têm dúvida, agora tire a dúvida de vocês. Será que blasfemei contra o Espírito Santo? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato de descuido nem de ignorância. É um ato consciente, deliberado e perverso, porque a pessoa não se arrepende. A pessoa não quer saber de ser recordada pelo Espírito que está pecando, que tem que se arrepender, que tem que ser nova criatura. Quando a gente rejeita isso, nós rejeitamos a Deus literalmente. Então, isso é pecar contra o Espírito Santo. Então, que vocês possam tirar a dúvida de vocês, que vocês possam ter muito zelo pelo Espírito, ter muito respeito pelo Espírito, porque contra ele, o pecado e a blasfêmia contra ele não tem perdão. O Senhor vai dizer lá em Mateus, 12, 31, 32, que serão perdoados os pecados e as blasfêmias. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, quem blasfemar contra o Espírito Santo, este não terá perdão de Deus. E logo perde a vida eterna, espiritualmente falando. Então, amados, termino aqui mais uma live, que vocês possam entender o que é pecar contra o Espírito. É rejeitar todas as funções, é rejeitar as obras do Espírito Santo, é não querer sair do pecado, é rejeitar o arrependimento, não querer se arrepender, se converter, fechar o coração e blasfemar contra o Espírito e não querer saber de nada que venha de Deus. Isto é um insulto, isto é um desagravo ao coração de Deus. Então não tem perdão. Por isso que a gente tem que ter muito zelo, muito respeito. Nós temos que respeitar a terceira pessoa da Trindade Santa, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que vocês possam refletir, meditar e se voltar para o Espírito, porque é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos recorda do pecado, é Ele que nos traz arrependimento, é Ele que nos traz conversão. Então que vocês possam entender que rejeitar tudo isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem na paz, um grande beijo, um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecoste. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ter essa força para alegrar o coração do Senhor. Amém? Que vocês possam ter o entendimento e discernimento e cada vez mais se aproximar do Espírito Santo. Porque é Ele que vai trazer a força, a alegria, é Ele que vai fazer a gente novas criaturas, fazer da gente novas criaturas em Cristo. Por isso, clame pelo Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade Santa, nós temos que respeitar, nós temos que entender que tudo que acontece é por Ele. Então, quando o Senhor faz essa promessa que desceria sobre os apóstolos e daria força, o Espírito Santo é promessa, é paráclito para nós, para todos nós. Não é diferente. Todos nós também temos que aceitar os dons, a função, as obras do Espírito Santo. Não rejeite, porque se rejeitar é uma blasfêmia contra Deus e logo não tem perdão. Amém? Fiquem na paz, um grande beijo, um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecoste. Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz, um grande dia.